Fala pessoal, aqui quem fala mais uma vez é o Joel do EAD e hoje eu vim falar sobre uma novidade, que foi uma novidade que foi pedida aqui por alguns alunos, então eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Bom, como muitos de vocês sabem, muita gente está chegando agora aqui no EAD Vídeos, tanto no canal do YouTube quanto na nossa plataforma, então não teve contato conosco aí durante o primeiro bimestre, nem durante essas semanas do segundo bimestre. Então tem muita gente que está chegando agora, está conhecendo, está gostando do EAD Vídeo, e gostaria de ter um conteúdo especial, acha que talvez por conta do tempo, hoje já é dia 25, sexta-feira, as provas começam aí na terça-feira da semana que vem, no dia 29, então dia 29 e 30, depois dia 12. Então tem muita gente que só conheceu a gente agora, e se a pessoa adquirir o curso, algumas dessas pessoas avaliam que de repente não conseguiriam aproveitar todo aquele conteúdo que tem no EAD Vídeos, que são todas as atividades avaliativas resolvidas, as atividades de apoio, os PDFs, né? Então a pessoa quer algum conteúdo que seja mais enxuto e que prepare melhor para a prova. Então, pensando nessas pessoas, o que a gente fez? A gente criou um curso aqui especificamente para essas pessoas, que é um curso de correção de provas e simulados. Então, como o nome já diz, nesse curso a gente vai fazer a correção das provas, e vale aqui salientar que serão as provas depois da aplicação delas. Então, no dia 29, as provas do dia 29, a gente vai fazer uma live depois da prova, no qual a gente vai mostrar as correções, os comentários, mas a correção efetivamente, que é a resolução passo a passo, a gente vai disponibilizar de duas maneiras, através desse curso de provas, de correção de provas e simulados, e para quem já é apoiador classe A. Então, antes de mais nada, para você que já é apoiador classe A, que você já tem o curso adquirido, todo esse conteúdo que vai ter na correção de provas e simulados, vocês vão ter sem nenhum custo adicional, tá? Para vocês vai ser mais uma inclusão. Esse curso aqui é especificamente para quem está conhecendo agora o EAD Vídeos, não vai ter como consumir todo aquele conteúdo, que é alguma coisa mais direcionada. E aí eu falo principalmente o pessoal agora dos dias 29 e 30, mas em especial para quem vai fazer a prova no dia 12, porque vai ter mais tempo para estudar. E para quem for fazer a prova no dia 12, ainda vai ter a correção das provas do dia 29 e do dia 30. Então, a correção passo a passo de todas as questões que a gente tiver acesso, tá bem? Então, vai ser uma correção completa para que você possa estar preparado, tá bom? E para você que não vai fazer a prova no dia 12, mas vai fazer no dia 29 ou no dia 30 e tem interesse nesse conteúdo, a gente vai ter a nossa correção dos nossos simulados. Então, nós fizemos aqui, os nossos professores elaboraram os simulados das 3 disciplinas, e nesses simulados, que abrangem as 7 semanas, os 7 conteúdos da Univesp, então tá um conteúdo bastante bacana, bastante completo. Só para vocês terem ideia, depois o professor João Matias vai até comentar conosco aqui. Só de metodologia tem 50 questões, então você imagina, abrange todas as semanas mesmo, aí de forma bem considerável, as 7 semanas de metodologia, né? E isso serve para inglês também e para matemática. Então, para você, esse conteúdo também vai ser bastante válido, porque a gente postou lá na plataforma o comentário dessas questões, a resolução dessas questões do simulado. Então você já vai conseguir se preparar, mesmo para o dia 29, com esse conteúdo. Se você for fazer a prova no dia 30, você vai ter, além do simulado, você vai ter a correção da prova do dia 29. E se você vai fazer a prova no dia 12, você vai ter a correção do simulado, a correção das provas do dia 29 e do dia 30. E posteriormente também da prova do dia 12, depois que acabar a prova, evidentemente, a gente também vai fazer a correção e postar lá, tá? Lembrando que todos esses dias, depois da prova, a gente tem a nossa live. Só que na live a gente não consegue fazer a resolução, né? Porque é uma coisa mais direcionada, é mais rápida, então a gente só mostra e faz alguns comentários sobre as questões. É mais direcionado até para vocês saberem o que acertou, o que errou e tudo mais, para ter uma ideia de nota, tá? Então, é diferente das correções que a gente vai postar aqui, tá? E todo esse conteúdo a gente está disponibilizando para vocês por apenas R$14,90. É um valor único, vocês vão ter acesso, o acesso vai ficar lá para vocês assistirem, verem os vídeos, terem acesso aos simulados. E agora eu vou mostrar para vocês como é que é esses simulados aí, tá bom? Então coloca na tela aí para a gente, por gentileza, professor Joãozinho.
Só para o pessoal ter uma ideia aqui dos nossos simulados, tá? Então, primeiramente, a gente vai colocar o simulado do que, Joãozinho? Ah, sim, não estava aparecendo? Maravilha. Ah, perfeito. Então, só volta lá para a gente rapidinho, Joãozinho, que eu achei que o pessoal estava vendo a tela. Então, você vai entrar lá, pessoal, eadvideos.com.br, essa é a nossa página inicial. Mostra para eles desde o começo lá, Joãozinho, rola isso. Essa é a página inicial do EAD Vídeos. Então, quando você chegar lá na nossa página inicial, você desce um pouquinho, logo na primeira parte ali, vocês vão conseguir localizar o nosso curso, tá? Baixa um pouquinho, João, para eles verem. Tá? Então, logo aqui na primeira parte, a gente colocou na parte de licenciatura, mas esse curso não é só de licenciatura, é para os 3 eixos. Então, essas provas serão dos 3 eixos, tá? Independentemente. Então, você vai acessar edevitos.com.br e esse é o curso que a gente disponibilizou por esse valor de R$14,90, valor único. Então, você vai entrar lá e você vai ter acesso a esses conteúdos que eu acabei de mencionar. E agora eu vou deixar aqui para os professores, para cada um falar aí rapidinho, só sobre os simulados. O que, que você vai encontrar nesses simulados e como ele vai poder te ajudar lá, tá bom? Então vamos começar aí com inglês, já que o professor Joãozinho está tomando conta aí. Fala um pouquinho do simulado, Joãozinho. O simulado de inglês, como é que foi feito? O que, que eles podem esperar desse nosso simulado aí? Certo. Bom, então, simulado de inglês, ele corresponde aí às semanas 1 a 7 do que a gente viu na disciplina de inglês. O foco aqui nosso são os tempos verbais, né, que foi o que foi mais cobrado aqui ao longo da disciplina. Então, o que vão mais encontrar aqui são exercícios parecidos com as atividades avaliativas, né? Então, tudo que foi cobrado ali de importante aí ao longo das 7 semanas, a gente incluiu aí as estratégias de leitura, de escrita, pronomes relativos, aqueles modelos de questão lá que vêm com assertivas, né, que justificam ou não, aquelas questões de colocação, tudo que foi cobrado aí, os tópicos mais importantes de respostas curtas e assim por diante, né? Tudo que foi cobrado aqui, focando aí, como eu disse, principalmente nas questões de verbos, né, que é o enfoque maior da disciplina. Então, é um simulado simples, mas abrange bastante aí conteúdos que foram cobrados nas semanas de 1 a 7. Então, é isso. Maravilha. Então eu passo a palavra aqui, professor João Matias, que fez aí para a gente o simulado de metodologia. Né? Explica para a gente aí como é que funcionam esses simulados, né? Simulados, inclusive, esse daí foi o maior de todos, né? Abrangeu bastante conteúdo aí para os alunos, né, João? Foi coberto aí as semanas de 1 a 6, mas ainda tem parte do conteúdo da semana 7 que não estava previsto ainda no momento, mas ainda tem lá. Além disso, ainda tem questões ao final que diz respeito ao manual, certo? De metodologia, lá que tem um manual prático, né, de escrita acadêmica, que é da autora Pessoa, né? Pessoa com acento circunflexo no O. Então, tá nas últimas questões, está falando especificamente desse manual e algumas questões bastante específicas, né, das normas e da forma como você coloca, né? Então, a gente foi abrangendo não só os conteúdos dos textos não são os textos de apoio, são os textos principal, né, o texto guia da disciplina lá, e também as videoaulas, né? Então, tem questões das videoaulas, foram elaboradas questões de completar lacunas, questões dessas de frases que se completam, né, ou não, né, dependendo, para você analisar a relação lógica entre frases, né, que tem a ver, que é lógico, com o conteúdo de metodologia, e e a gente tentou abarcar os modelos de questões que eles têm usado e todo o conteúdo que tem das 6 semanas, e ainda assim também parte do conteúdo da semana 7 também já está contemplado, porque a disciplina ela foi meio circular no sentido de que você tem a parte do projeto e tem a parte da escrita, né, do relatório, que tem algumas coisas que se assemelham, mas tem as suas particularidades. Então a gente tratou tudo isso aí no,
no simulado. Tá? Maravilha. Eu me arrisco a dizer que quem for bem nesses simulados aqui, tanto de metodologia quanto de inglês quanto de matemática, muito provavelmente vai bem na prova, né? E eu falo isso porque os nossos professores aqui do ADVídeos, além de serem professores fora aqui do ADVídeos, também já são professores no ADVídeos há muitos anos, né? Já conhece o João Matias, para quem ainda não sabe, ele foi aluno da Univesp, ele é formado em engenharia de produção e foi da primeira turma também, assim como eu, desde 2014. Então já passou por tudo isso que vocês estão passando, conhece muito bem a Univesp e além de ter 30 anos de magistério, né, João? Então, assim, tem muita habilidade para poder elaborar uma prova. Então, vocês podem ter certeza que o nosso simulado ele vai, de certa forma, trazer a maior parte do conteúdo que possivelmente vai cair na prova. Então, eu acredito que vocês que fizessem simulado conosco, que assistir às videoaulas de comentários e de correção, muito provavelmente vai elevar assim a sua chance de ir bem na prova, né? Então, muito obrigado, professor João, aí pela explicação. Agora, a gente vai ver aqui o de matemática com o professor Rafael, né? Talvez a disciplina mais temida, mas não subestime as demais, porque vocês viram que o bimestre passado todo mundo estava de olho em pensamento computacional e no final das contas a disciplina mais difícil foi leitura e produção de texto, né? Mas de toda forma eu sei que tem muita gente aí que morre de medo de matemática, só ouvir falar, então por isso o professor Rafael vai falar um pouquinho aí sobre o simulado que ele elaborou para vocês. Então tá, pessoal, boa noite. Nós temos aqui então um simulado de matemática. Ele, diferente dos outros, né, contém 20 questões de múltipla escolha, tá? Nem todas são de múltipla escolha, na verdade, tá? Algumas são de assinalar mais de uma alternativa, né? Que são caixas de seleção. Mas, enfim, nós temos então todas as questões aí. Elas não foram numeradas, né? Porque o de matemática, o simulado foi pensado em misturar as questões, até para você entender, né? E na própria questão identificar qual é o conteúdo que eu preciso aplicar, porque às vezes se a gente coloca de forma linear, né, os alunos já esperam que a próxima questão seja de um conteúdo da tal semana. Então a gente se preocupou nesse simulado de colocar questões diversas e embaralhadas para você então já praticar, né, esse exercício de olhar a questão e de lembrar sobre qual temático, de qual conteúdo essa questão se remete. Tá? Então são 20 questões colocadas aí. 20 questões, né, muito baseadas em provas anteriores da Univesp, em anos anteriores que tinha matemática básica, né? Então, assim, foi um simulado preparado para ajudar você realmente no dia da prova. Talvez caia uma questão muito semelhante, a gente colocou, né? Tudo para ajudar você aí a tirar uma excelente nota, né? Como a gente falou, né? A gente acha que matemática pode ser talvez a grande vilã, mas a gente não sabe também, né? Tudo é uma surpresa, mas como a gente prepara você, né, para não ter surpresa, aí colocamos então todos os simulados com questões bem estruturadas para resgatar conceitos e os conteúdos que foram trabalhados nessas 7 semanas, né? Inclusive ele foi feito antes dessa última semana, né, da 7ª semana de porcentagem, por exemplo, mas foi colocado conteúdos, né, que já estavam em outros cursos aí de matemática básica, certo? E claro, terminei com uma questão aí da Black Friday, que é um conteúdo bem bacana que puxa a porcentagem. Então, procurei trazer de uma forma irreverente, às vezes, algumas perguntas, mas de uma forma muito séria também os conceitos trabalhados em cada questão vão ajudar você a repensar e estudar para as provas, certo? Então, cada questão dessas 20 aí tem o peso de 5, né? Então, a pontuação máxima é de 100. Então, você pode tirar, né, a sua média aí por 100 pontos, considerando 60, que é a média da Univesp, né? Se você conseguir acertar aí 60% das questões, você já tem, né, um bom indicativo de uma nota aí do seu simulado. Certo? Era isso, Joel. Maravilha. E, inclusive, o professor Rafael tinha comentado na live que a gente fez ontem, na sexta-feira, que ele procurou colocar nesse simulado respostas, inclusive, parecidas para que o aluno tenha atenção na hora de responder. Porque uma coisa muito comum que a gente vê é o pessoal reclamar assim, nossa, mas essa questão teve uma pegadinha. Não é que é pegadinha, pessoal. É que assim, a pessoa que está elaborando a prova,
ele vai querer ver se você tem o cuidado de prestar atenção nos pormenores. Então, às vezes você faz um cálculo, você está correndo na pressa, e aí você chega a um resultado, você vê aquele número lá na resposta, você fala, isso aqui é a resposta certa. Quando, na verdade, ele queria uma outra coisa. Então, o professor Rafael tentou simular e simulou isso aqui dentro desse simulado, para que você possa estar preparado para isso. Porque fazer uma prova não é somente saber o conteúdo, é você ter estratégia para fazê-la, você ter o cuidado de fazer. A Univesp ela dá 4 horas para fazer as provas, então é tempo suficiente para fazer essas 3 provas. Então não precisa se afobar, não precisa, use o tempo que você tem e faça eles com cuidado. Quando estiver fazendo o simulado também, faça com cuidado e já vá treinando isso para quando chegar na prova você não ter nenhuma surpresa, tá? Então é isso, pessoal. Vou pedir só para o Joãozinho colocar de novo aqui a tela do EAD Vídeos para você ficar familiarizado lá com a nossa plataforma. Então é isso aí, tá? Então se você quer ter todo esse conteúdo, essas explicações, o simulado, para você fazer, ele é aberto gratuitamente, tá? Inclusive vou deixar aqui no link abaixo, aqui na descrição do vídeo, o link para você fazer esse simulado. O que vai ter nesse curso, em especial, é a correção desses simulados. Então, a explicação, o comentário de cada um dos professores que elaboraram esse simulado. E isso você vai ter nesse curso. E, como eu já falei, para você que já é apoiador classe A, não se preocupe que para você todo esse conteúdo vai ter disponibilizado lá no seu curso, tá bom? A gente vai colocar lá e publicar para você. Então é isso, pessoal. Então hoje o vídeo foi rápido, somente para a gente falar para você que me pediu, inclusive, para fazer esse curso em especial, a gente deixou lá disponível, você pode entrar e adquirir, e espero que você consiga se dar muito bem na prova, baseado nesses nossos simulados e também nas correções da prova. Espero vocês num próximo vídeo, e não deixe de participar da nossa live, que vai ser na terça-feira, logo após a realização das provas, então a prova termina às 10 horas, quando for 10h30 a gente tem um encontro marcado aqui no YouTube, para a gente fazer os comentários sobre as questões e sobre a prova de uma maneira geral, tanto na terça quanto na quarta e também depois lá na frente no dia 12. Então é isso, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus. Professores, muito obrigado e a gente se vê em breve aí. Tchau, pessoal. pessoal. Boa sorte no simulado. Até mais. Boa prova. Tchau, tchau. Tchau.